Você já viu todo o seu dinheiro indo embora e pensou em morar fora do país para ter uma vida melhor? No vídeo de hoje, eu vou tentar te mostrar o poder de compra em diversos países do mundo e mostrar quanto vale realmente o dinheiro em cada país mundo afora. Morar na Europa, por exemplo, é o sonho de consumo de muitos brasileiros. Além disso, já é a realidade de mais de 1 milhão de imigrantes. Mas a ideia de que viver aqui é coisa de rico está para lá de ultrapassada. Medir o poder de compra na Europa comparado ao Brasil é essencial para entender quanto vale o seu dinheiro, seja em reais ou em euros. Para isso, fomos atrás de conhecer a realidade de morar nesses países. Os custos de vida, salários médios e a inflação. Será que vale realmente a pena sair do Brasil? Acompanhe e descubra onde é mais caro viver em 2022. Quando pensamos em morar na Europa e gastar em euros, logo começamos a calcular como conseguiríamos ganhar um salário maior. Mais dinheiro significa mais riqueza, certo? Não necessariamente. Afinal, quem vive na zona do euro recebe o salário em euros, mas também vai gastar em euros. O que te mostra se o lugar te deixa viver com mais conforto ou menos não é o salário ou a moeda local, e sim o poder de compra. O poder de compra é a capacidade de adquirir bens e serviços de determinada unidade monetária, segundo a definição do Wikipedia. Em outras palavras, o poder de compra é o quanto você consegue comprar de bens materiais com aquela moeda, mostrando assim o verdadeiro valor da moeda. Também conhecido como poder aquisitivo, esse conceito econômico analisa não só os salários do país, mas também o custo de vida e o preço dos produtos. Por sua vez, a paridade do poder de compra, PPC, é um método utilizado para comparar o poder de compra entre países com realidades e moedas diferentes. Mas ao invés de nos aprofundarmos em termos e cálculos complicados, vamos aos exemplos práticos que alteram o poder de compra. Podemos, por exemplo, comparar o salário médio da Europa versus o Brasil. Confira nessa tabela os salários médios no Brasil e nos países europeus com mais brasileiros em 2020. Valores aproximados convertidos de acordo com a taxa de câmbio de março de 2022, quando 1 euro valia 5,60 e 1 libra valia 1,19 euros. Vale ressaltar aqui, mostramos o salário médio e não o mínimo. O salário médio é diferente do salário mínimo na Europa e dá uma visão mais geral da sociedade como um todo. Além disso, 7% dos trabalhadores da União Europeia vivem com o salário mínimo em seus países. Já no Brasil, esse grupo equivale a 34,4%, um recorde. Fora que as regras para os salários mínimos mudam de cada país. Mas atenção, um país ter um salário médio maior não quer dizer que dê aos cidadãos mais poder de compra. Precisaremos ver também os gastos básicos para se viver com dignidade nesses países, o custo de vida de cada um. A pesquisa utilizou o dólar como moeda base e os salários foram ajustados pela paridade do poder de compra. O salário mínimo no Brasil foi de 2,2 dólares por hora. Ao considerar somente os países da América Latina, o Brasil fica atrás do Chile, com 3,3 dólares por hora, e Colômbia, com 2,9 dólares por hora. Na ponta oposta, a Austrália é o país com o maior salário mínimo do mundo, com o valor de 12,9 dólares por hora, quase 6 vezes a mais que o Brasil. Apesar de um salário maior, a quantidade de horas trabalhadas é menor no Brasil. Na média, os australianos trabalham 38 horas por semana. Um outro benefício é que os trabalhadores recebem a contribuição chamada de superannuation, que soma um valor adicional de 9,5% para a aposentadoria de cada trabalhador. Alguém que não tem um salário mínimo e tem muito mais que isso são os bilionários mais jovens do mundo, que já fizemos um vídeo sobre e estaremos disponibilizando como sugestão aqui no card. Apesar de ter um dos menores salários mínimos, o México é o país que tem um trabalhador que tem a maior carga horária. No ano, são totalizadas 2.124 horas trabalhadas. Em 28,7% dos casos, os trabalhadores mexicanos ficam mais de 50 horas por semana nos seus escritórios. Para efeito de comparação, a média no Brasil é de 39,5 horas trabalhadas por semana. Porém, esta menor carga horária semanal não se resume em maior tempo livre. O tempo gasto no transporte ao trabalho afeta a qualidade de horas livres dos brasileiros. Na média, o brasileiro passa menos tempo fora do trabalho do que a maioria dos países. 14,6 horas são reservadas para comer, dormir e socializar, em comparação com a média dos países da OCDE de 15 horas. No caso da China, um fato curioso é que apesar de oficialmente o país adotar uma jornada de 40 horas semanais, existe o chamado Sistema 996. Praticado por algumas empresas, especialmente na área de tecnologia, o sistema tem esse nome porque o trabalhador inicia às 9 da manhã e finaliza somente às 9 da noite, uma rotina que dura 6 dias na semana. No total, são trabalhadas 72 horas por semana, mais de 80% em comparação com as 39,5 horas trabalhadas no Brasil. Custo de vida e poder de compra são coisas diferentes. Enquanto o custo de vida é medido apenas pelo quanto se gasta para viver em determinado país, o poder de compra leva em conta também o quanto se ganha para gastar. Agora, já sabemos a média salarial,
Vamos comparar também o quanto você gastaria mensalmente para viver bem em cada país. Confira na tabela os valores estimados de custo de vida na Europa e no Brasil. Esses valores são aproximados e convertidos de acordo com a taxa de câmbio de 17 de março de 2022, onde €1 valia 5,60 e uma libra valia 1,19 euros. Os valores na tabela são estimativas do site Numbeo.com e incluem uma série de despesas do dia a dia para viver com qualidade de vida. Porém, trazem à tona a realidade assustadora da vida adulta. Ter um salário minimamente à vontade custa caro. No Brasil, custa mais do que o salário mínimo. A maioria das pessoas no Brasil não conseguiria viver bem sozinha, financeiramente falando. E é aí que a ajuda da família e apoios governamentais se tornam essenciais para a sobrevivência de muita gente. Tendo em mente o salário médio e o custo de vida nesses países, vamos encarar de frente o poder de compra na Europa. Vamos descobrir quanto do seu salário você precisa gastar para ter os mesmos produtos lá e aqui. Por exemplo, podemos falar da cesta básica. Em 2020, no Brasil, dependendo do estado, a cesta básica já consumia entre 44,86% e 65% do salário mínimo nacional. A alta nos preços tem tomado as contas das famílias mais pobres desesperadoras. Enquanto na Europa não existe o mesmo esquema de cesta básica que temos no Brasil, é possível calcular quantos seriam os mesmos produtos em cada país. O Eurodicas fez uma pesquisa em outubro de 2021 de quanto ficaria a cesta básica em Portugal e chegou à conclusão que equivaleria a apenas 13,12% do salário mínimo de um cidadão. Considerando que a alimentação é um dos maiores gastos dos orçamentos familiares, isso já explica o fato de o poder de compra na Europa ser tão maior que o do Brasil. Outro exemplo, usaremos o preço da gasolina. O preço do combustível, o transporte, é mais um importante fator para se ter em conta do seu orçamento familiar. E embora o preço da gasolina no Brasil seja mais barato do que na Europa, e sua relação com o salário mínimo é chocante. Os valores foram coletados em março de 2022 e já sofrem os efeitos da guerra na Ucrânia. Confira na tabela os preços médios de gasolina por litro. Para uma pessoa abastecer seu carro no Brasil, supondo que tenha um tanque de 40 litros, precisará de cerca de R$ 260, ou seja, mais ou menos 21% do salário mínimo. Enquanto isso, em Portugal, para abastecer um tanque de 40 litros de gasolina, cerca de 9,6% do salário mínimo de um português seria gasto. Na Alemanha, cerca de apenas 3%. Vamos ao preço de um carro, por exemplo. Não só a gasolina é mais cara no Brasil face ao salário mínimo, mas os carros também. Segundo o levantamento de 2021 da Scrap Car Comparison, o Brasil é o quinto país no mundo onde é mais caro comprar um carro, em relação ao salário médio anual. Para chegar ao valor médio da compra de um carro, um brasileiro precisaria juntar 441,89% do salário médio de um ano do trabalhador, ou seja, mais de 4 anos de economias totais para juntar o suficiente. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, 54,87% do salário anual já é possível comprar um carro. Já do outro lado da lista, os países onde é mais fácil comprar um carro na Europa são a Dinamarca, Suécia, Alemanha, Holanda, França e Reino Unido. Falando em carros, já fizemos um vídeo sobre os 10 carros mais caros do mundo. Estamos deixando no card como sugestão para que você possa assistir depois desse vídeo aqui. Agora, outro índice interessantíssimo é o chamado Índice Big Mac. Ele é baseado na teoria da paridade do poder de compra, o PPC. O índice do Big Mac compara o preço do famoso hambúrguer em mais de 100 países. Dessa forma, consegue medir o valor das moedas em relação ao dólar estadunidense e a força de suas economias. Segundo a revista The Economist, oficial criadora deste índice, um Big Mac é 22,8% mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos. Porém, baseado nas diferenças de PIB per capita, deveria custar 41,3% a menos. Ou seja, fica caro para um brasileiro comprar um Big Mac no Brasil, assim como todo o resto. Esse índice é muito útil porque o produto é exatamente o mesmo e mostra exatamente qual é o poder de compra em países com moedas diferentes. Podemos utilizar também para comparação o MacBook Pro. Outro exemplo claro da diferença entre o poder de compra na Europa e no Brasil são os produtos eletrônicos. Se você comprar um MacBook Pro 14 polegadas 2021, vai custar menos para o seu bolso se for em alguns países, principalmente se você receber o salário de lá. No Brasil, o MacBook Pro 14 polegadas 2021 custa R$ 26.999, mais de 24 vezes o salário mínimo do brasileiro, de 1.100 deste ano. Em Portugal, o mesmo produto é vendido na loja oficial da Apple por 2.349 euros, quase 4 vezes o salário mínimo. Na Alemanha, a loja oficial vende por 2.249 euros, e apenas 2 meses de salários mínimos já conseguem comprar o laptop de primeira geração. É uma enorme diferença, não é? Afinal, morar bem e consumir bem na Europa não é coisa de rico. Já no Brasil, parece que sim. O poder de compra na Europa também muda com a inflação. Além disso, o que faz o poder de compra de um país mudar é a inflação dos preços face ao crescimento dos salários. Você não tem a sensação de que tudo está cada vez mais caro e vai ao mercado e
com cada valor traz menos, esse é o poder de compra diminuindo. A taxa de inflação na União Europeia, até novembro de 2021, segundo o relatório divulgado pelo Eurostat, era de 5,2%. Na lista de países com mais brasileiros, a Alemanha teve uma das maiores taxas de inflação, com 6%. Portugal teve a segunda taxa mais baixa, com 2,6%. Já a inflação do Brasil em 2021 fechou em 10,06%, sendo assim um dos países com as piores inflações do mundo. Fica cada vez mais difícil viver com pouco dinheiro no Brasil. Então, na próxima vez que você estiver pesquisando sobre um novo país, não se limite a saber somente o salário mínimo. Tente descobrir o que esse salário pode comprar de fato no dia a dia para sua família. Agora, quais são os países com maior poder de compra? Confira na tabela abaixo os países com maior poder de compra na Europa e no Brasil. Eles estão classificados pelo Produto Interno Bruto, PIB, em paridade de poder de compra. Dessa forma, embora o Luxemburgo tenha preços mais altos, tem também os salários mais altos, o que permite que a população no geral tenha o maior poder de compra de todo o continente europeu. Ou seja, morar em Luxemburgo, para quem recebe um salário de lá, sai muito mais em conta do que morar em Portugal, mesmo recebendo o salário de Portugal. Vendo essa lista, faz sentido que os cidadãos dos países com mais poder de compra sintam que países com menor poder de compra são tão baratos, e vice-versa. Quem mora na Irlanda e vem de férias para Portugal pode gastar mais do que os portugueses e ainda ter bastante sobrando. E já, se for o contrário, os preços da Irlanda para o salário português parecem bem altos. Agora, comparando o Brasil com os Estados Unidos, não é segredo algum que, apesar da variação da moeda, os Estados Unidos continuam sendo um destino favorito para as compras. No entanto, quando falamos em poder de compra, não nos referimos à diferença de valores dos produtos de cada país, mas sim à quantidade de bens materiais ou serviços que podem ser adquiridos com uma determinada moeda. Então, será que nos Estados Unidos, utilizar dólar americano, o poder aquisitivo é maior? Para ilustrar, fizemos uma simples comparação da quantidade de horas trabalhadas para que seja possível consumir o mesmo produto no Brasil e nos Estados Unidos. Essa comparação foi feita baseando quantas horas de trabalho é preciso para comprar um lanche Big Mac. Essa é apenas uma comparação baseada em um produto simples de consumo mundial. No entanto, é possível fazer o mesmo processo com bens de consumo duráveis, como carros e eletrodomésticos. O que importa mesmo não é a comparação de renda entre países, mas o que você será capaz de adquirir com o salário mensal dentro do país, ou seja, o custo de vida deve ser levado em conta. Portanto, de modo geral, a população da América do Norte tem sim poder aquisitivo bem maior que o brasileiro, uma vez que é possível trabalhar menos para se ter mais coisas, já que a moeda estrangeira é mais forte que o real brasileiro. E esse é um fator importante a ser considerado quando pensamos em adquirir um imóvel em outro país. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Bom, vocês viram como é diferente o valor que o dinheiro tem de um país para o outro. Mas algo que não é diferente, independente de nada, é o seu like nesse vídeo aqui, que é sempre muito bem-vindo e ajuda demais o canal. Se inscreva também para mais conteúdos como esse e te vejo na próxima.